Após a devida identificação, iniciamos as investigações no sentido de identificar quem seriam os responsáveis pelo autor desse homicídio. Várias foram as diligências realizadas a campo, várias foram as testemunhas ouvidas, até que conseguíssemos chegar na autoria desse crime cruel, que teria sido praticado por 6 indivíduos. Para que chegássemos a essa conclusão, foi necessário identificar qual o trajeto feito pela vítima momentos antes de sua morte, quais as pessoas que ela teria mantido contato e onde ela estava efetivamente no momento de sua morte. Descobrimos que a vítima foi morta no interior da fazenda da Boate Fazendinha, antiga Boate Fazendinha, hoje Boate Executivos. De início ela fazia festa, ela deveria estar trabalhando em mototáxi, entretanto naquela noite ela optou por não ir até o trabalho, se deslocou até essa boate na companhia de alguns amigos. No interior dessa boate estava havendo excessivo consumo de bebida alcoólica, bem como de drogas. A vítima de início se divertia juntamente dos autores, até que em determinado momento chegou um outro indivíduo que acusou a vítima como sendo ele pé de pano, ou seja, ela teria se envolvido com a mulher de um preso, teria mantido um relacionamento extraconjugal com a mulher desse detento, momento em que o sobrinho desse detento se fez presente ao local. A partir de então, as outras pessoas que se divertiam com a vítima sentiram-se motivados no sentido de se vingar por esse ato, digamos assim, desaprovado por parte dos indivíduos desse meio social. Alguns dos autores do crime são integrantes de uma facção criminosa bastante conhecida em Santa Catarina, bem como há integrantes em Chapecó atualmente recolhidos. Depois de a vítima ter sido cruelmente agredida, segundo informações, as agressões só pararam quando a vítima desmaiou ou efetivamente morreu. Ela teve as mãos amarradas, bem como a perna também amarrada com um barbante. E depois que ela veio a óbito, ela foi colocada no interior do próprio veículo. Esse veículo, então, foi tirado do local por 2 indivíduos e, a partir do momento que estacionaram esse veículo, atearam fogo, fazendo com que a vítima fosse encontrada totalmente carbonizada. Todos os indivíduos, seja vítima como os autores, possuem extenso rol de passagens policiais. Passagens pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, ameaça, dentre outros. Um dos autores, inclusive, já foi investigado pela Divisão de Investigação Criminal pela prática de 2 homicídios. Esse seria o terceiro. Dos 6 indivíduos que foram identificados, 4 atualmente encontram-se recolhidos, encontram-se presos e 2 estão foragidos. O inquérito policial terá que ser encerrado, tendo em vista o transcurso do prazo legal. Em razão disso, o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário, que dará vistas ao Ministério Público, e a Divisão de Investigação Criminal continuará as diligências a fim de prender esses 2 indivíduos que atualmente encontram-se foragidos. O inquérito deve ser concluído quando? Essa semana, no mais tardar. Até inclusive o nosso prazo para conclusão já se encerrou. Estamos aí nos últimos dias, por isso que optamos por fazer essa coletiva. E conforme esses 2 indivíduos forem sendo presos, a gente vai informando a sociedade e a imprensa de forma individual. Um indivíduo veio lá de Florianópolis, mas estava aqui em Chapecó não com a finalidade principal de praticar o homicídio, e sim, como estava lá, acabou se envolvendo. Esse indivíduo veio efetivamente de Florianópolis, não poderia afirmar com toda certeza se de Florianópolis, mas sim do litoral catarinense, mas, diferentemente do que achávamos no início, ele participou do crime, mas não veio com a real finalidade de cometer. Acabou, devido ao calor da emoção, praticando juntamente com os demais o homicídio. Ele é um dos presos? Ele é um dos que está foragido, porque logo em seguida ele retornou à região litorânea de Santa Catarina. Ficou claro se foi premeditado, se foi no calor do momento? Foi efetivamente no calor do momento, tanto que ele se divertia com as demais pessoas. Ele teria utilizado o veículo dele para colocar o som para que os demais participantes dessa festa ouvissem, e depois de a ingestão de muita bebida alcoólica e drogas, o que era uma diversão acabou se tornando essa fatalidade. Tanto a mulher que ele se envolveu quanto o preso são vítimas
são aqui de Chapecó, já foram identificados, tanto a mulher quanto esse preso, mas efetivamente eles não têm nenhum envolvimento com o crime. Mas o sobrinho que lá chegou, sabendo da situação, acabou acusando ele, chamando-o de pé de pano, e nesse meio social que eles vivem, uma traição para com o irmão, expressão utilizada por eles, é bastante, digamos, é motivo de reprovação entre eles. E aí a motivação do crime foi efetivamente isso. Inclusive a mulher desse cidadão vai saber disso pela imprensa, tá? Então a gente não falou que a motivação foi o relacionamento extraconjugal, né? Só que efetivamente é algo que importa para o crime, a motivação foi essa. O marido estava preso já? O marido... O cara que foi adultério, né? Sim, ele encontrava-se preso, tomou conhecimento que a mulher que está na rua teria se envolvido com esse cidadão. Inclusive, durante as agressões, eles fizeram que ele admitisse isso. E a vítima teria admitido que efetivamente manteve um relacionamento amoroso. Algumas versões que nos deixaram em dúvida, mas versões que não efetivamente servem para a elucidação do crime. A primeira delas, uma testemunha falou que a vítima em momento algum pediu ajuda ou pediu para que eles parassem. Essa testemunha nos disse que a vítima a todo momento olhava nos olhos, não implorava para que parasse, atendia a todos os comandos de colocar as mãos para trás, colocar os... enfim, ela atendia tudo isso, ao passo que outra testemunha, essa do sexo feminino, nos disse totalmente o contrário. A primeira uma testemunha do sexo masculino e a segunda do sexo feminino teria nos dito que não, que a vítima gritava a todo momento, pedia que parasse as agressões porque ele tinha família e tudo mais. Então, são duas testemunhas que nos falam versões diferentes. O que nos permite concluir o inquérito de forma categórica é porque, em relação ao fato principal, ambas falam a mesma versão. Somente essa questão, se a vítima olhou fixamente ou implorou para que as agressões cessassem. Então, os próprios amigos estavam com ele e foram matar. Inclusive, um dos indivíduos teria descido poucos minutos antes comprar cerveja com ele até o Telebir Avenida. E aí, chegando lá, tomou conhecimento desse adultério e teria levado isso também para o lado pessoal. São 4 pessoas que estão presas. Para fins formais, uma ainda não está presa em decorrência da nossa investigação. Ela caiu por um outro crime, né? Mas isso é só questão formal, de a gente pegar a assinatura do mandado e fazer a devida comunicação. De uma maneira geral, dá para se dizer que são presos oriundos da investigação. Foram em dias separados, em dias distintos, e eu diria que nos últimos 30 dias foram feitas as prisões. Um detalhe interessante que comprovou efetivamente que o crime foi lá, porque o cidadão foi encontrado dentro de uma Paraty em um local totalmente diverso. O que comprovou que efetivamente o crime foi praticado no interior dessa boate é que nós fomos até o local, juntamente do Instituto Geral de Perícias, e lá foi aplicado luminol no chão dessa boate. E embora os proprietários da boate, um deles tendo envolvimento, tivesse se evadido e jogado carvão no chão para evitar que o teste do luminol realmente obtivesse êxito, a perícia, de forma bastante técnica, encontrou o sangue, encontrou manchas de sangue, e isso faz com que tenhamos mais confiança na versão apresentada pelas testemunhas.